Yasmin aí tá chegando, nós vamos daqui a pouco iniciar uma live. A Renata acabou de chegar. Daqui a pouco nós vamos iniciar uma live falando sobre violência doméstica em Juiz de Fora. E aí nós vamos ter uma conversa aqui com a Laila Guimarães. Nós estamos aqui só iniciando os trabalhos. Agradecer aí a Cláudia, acabou de chegar, o Pedrinho, que acabou de chegar. Nós estamos aí, daqui a pouco, aguardando a Laila, o Rafael Teixeira, o Hudson, nosso grande amigo, padrinho de casamento, acabou de chegar aí para participar da live. Nós vamos ter uma conversa, um bate-papo com a Laila, que vai passar para nós a sua experiência na Polícia Militar e como mulher, né, como cidadã, a respeito da questão da violência doméstica. E eu vou, inclusive, passar alguns dados durante a live, alguns dados aí que eu divulguei essa semana, que eu vou estar reafirmando aí. Agradecer o instrutor Faísca, aí a gente acompanha aí seu trabalho aí pelas redes sociais, agradecer por participar conosco. Nós vamos falar hoje sobre a questão da violência doméstica. A Aline, que acabou de chegar para participar conosco, nós vamos falar sobre a questão da violência doméstica. Vamos passar alguns dados, vamos dar algumas orientações. A sexta-feira é um momento assim de prazer, né, de satisfação, de iniciarmos o final de semana, mas de qualquer modo a gente precisou ajustar a agenda e não perder a oportunidade de conversar com a Laila, que é jornalista, é policial militar e tem uma experiência muito grande. Eu estou digitando aqui alguns números de telefone para que as pessoas saibam e possam me ajudar a divulgar a respeito aí de acionamento no caso de necessidade. Nós estamos dando um tempinho aqui, eu aproveitar e cumprimentar o Alex Soares, que acabou de chegar também, e aguardando aí a Laila, e aqui está para chegar e participar conosco aí da live. A Renata Preste, a minha sobrinha, que deve estar lá em São José das Três Ilhas, é isso, Rê? Você está em São José? Nós vamos hoje falar com as pessoas aqui a respeito da violência doméstica. Nós estamos aguardando a Laila. Nós estamos aguardando a Laila chegar e, enquanto isso, eu estou fixando um comentário aí para que vocês possam, no caso de necessidade, Marisol, né? Acabou de chegar. Nós temos aí nós estamos aguardando a Laila chegar. Nós hoje vamos passar algumas orientações a respeito da questão da violência doméstica. Vamos passar alguns dados levantados, alguns números de telefone de contato, né? O nosso amigo Oliveira, prazer te rever aí, bom que você está conosco aí, continue aí com a gente que nós vamos ter uma conversa rápida hoje, sexta-feira à noite. Nós não vamos falar aí tanto tempo não, a noite toda não, nós estamos aguardando. A Laila acabou de chegar aqui, eu acho que ela já está enviando o convite. Agradecer o Douglas aí que chegou, o Arthur Marcelino. A Laila já chegou aqui, já estou aguardando aqui o convite dela. Oi, Laila. Oi. Boa noite. Boa noite, senhor. Consegue me ouvir? Consigo, estou te ouvindo muito bem. Que ótimo. Enquanto eu estava te esperando, eu estava fazendo aqui a recepção aqui das pessoas que estão chegando para poder participar conosco, né? Ótimo. Eu estava arrumando a questão de som aqui. Entendi. Acho que seu irmão está aí também na área, aí, ó, acompanhando. Acho que tá. Tá prestigiando. Isso, o Bernardo, que acabou de chegar. Estou cumprimentando as pessoas. Eu afixei aí, Laila, não sei se está aparecendo para você, eu fixei aí
uns dados, Os números. uns números de telefone. Tá aparecendo? Sim, tá aparecendo. Então, esses números de telefone nós vamos falar durante a nossa live. Enquanto isso, nós vamos fazendo só essa introdução, que dá tempo das pessoas chegar, né? A Sim. Alexandra, Viviane, nosso amigo Joaquim Nascimento, lá de Matias Barbosa. Essa conversa hoje nossa vai ser uma conversa assim, bem leve, até porque é um momento assim, sexta-feira à noite, né? Nós tivemos que ajustar a questão da nossa agenda, né, Laila? Sim. Mas esse assunto é muito importante. Eu tenho alguns dados que, diferente do que a mídia tem passado aí, de forma até assustadora, são dados positivos que eu divulguei durante a semana sobre a violência doméstica. Antes da gente tratar do assunto, nós já vamos começando aqui a ensaiar aí a nossa conversa. Antes de tratar do assunto, de iniciar, eu quero fazer a apresentação sua, Laila. É Laila Guimarães, Sim. jornalista, policial militar, atleta, faz atividade física, participa de campeonatos, é vencedora. Eu conheci a Laila como assessora de imprensa da PM há alguns anos atrás, onde a Laila era 2012. 2012, né? 2012. 2012, onde a Laila chegou lá como assessora de imprensa da Polícia Militar aqui em Juiz de Fora, vinda do jornal da imprensa escrita de Juiz de Fora, e é uma satisfação muito grande, Laila, estar com você aqui, porque você é uma figura assim, sempre foi muito desembolada naquela época como civil, né? E depois teve um sonho grande, até por conhecer mais de perto a Polícia Militar. Você disse para nós naquela época, como jornalista, que queria integrar os quadros da PM, não como assessora de imprensa, mas como policial militar. E aí entrou para ser soldado da Polícia Militar. Eu gostaria muito, Laila, de te agradecer de antemão você ter aceito de pronto o nosso convite. Eu gostaria que você soubesse que essa nossa live tem alguns objetivos. O principal é poder avisar as pessoas o que está acontecendo de violência doméstica em Juiz de Fora, o que está acontecendo de dados, a visão de uma policial militar que é antenada, inteligente, que tem visão do que está acontecendo à volta, e também fazer uma homenagem para você, te prestar uma homenagem como soldado da Polícia Militar, que exerce um nobre papel, fazer essa homenagem também. Então, eu estou fazendo essa breve e justa apresentação e essa breve e justa homenagem para você, que além de ser informativo, eu gostaria que você encarasse. Na PM a gente recebe as medalhas, recebe as condecorações por escrito, e essa medalha não vai por escrito, nem vai na condecoração não, mas pode carregar aí no seu peito como uma homenagem muito grande para você, tá bom? Sim, com certeza. Me sinto muito lisonjeada, fico muito feliz de estar aqui com o senhor, que eu conheci, como a gente falou, em 2012, e aprendemos muitas coisas juntos, fizemos uma pós-graduação, né, senhor, juntos, com Exatamente. especialização em segurança pública e cidadania pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e viemos traçando um caminho bem parecido antenado com essa questão, né, da segurança pública. Para mim, assim, é primoroso estar aqui, é muito, muito gratificante mesmo. Ah, que bom. Então, eu vou começar aqui falando sobre alguns dados que nós temos da violência doméstica contra a mulher. Porque diferente do que a imprensa andou falando, muito, divulgando, que a violência estava explodindo, de um modo geral, no Brasil inteiro e tal. Mas tem algumas nuances que a gente tem que observar e eu vou pedir sua opinião. Olha só, os dados. Violência contra a mulher. Todos os tipos de violência. Teve redução de 37,61%. E esses dados, Lara, eles foram considerados do dia 16 de março a 14 de junho, porque nós estamos considerando a violência contra a mulher em Juiz de Fora durante a pandemia, durante o isolamento social. A violência doméstica geral, sem considerar a questão do sexo, a violência doméstica geral teve redução de 26,35%. Essa violência doméstica geral, ela pode ser uma violência feita contra a criança, contra a mulher,
a mulher contra o marido, contra os idosos. Inclusive, essa semana a gente falou muito sobre essa questão dos idosos. Então, a violência doméstica aí enquadrada também pode se considerar violência contra idosos, entendeu? Então, ela teve redução de 26,35%. Agora, a violência doméstica específica contra a mulher teve redução de 24,47%. Olha só, em 2019, no mesmo período, eram 1.283 casos e esse ano foram 969 casos de violência doméstica contra a mulher. E a violência contra a mulher, envolvendo questão de relacionamento amoroso especificamente, teve redução de 21,89%. A questão do feminicídio, que é o homicídio onde o sujeito mata pelo fato da fragilidade, pelo fato de estar matando a mulher especificamente, teve um caso esse ano contra nenhum caso no ano passado. Veja bem, então esses dados, eles contrapõem o senso comum, até divulgado aí ultimamente pela imprensa, né? Pela imprensa. Mas assim, fiz uma análise, o seguinte, que esses dados, eles são... a gente tem que olhar com certa reserva. É por isso que a sua opinião e o seu trabalho do dia a dia, eu vou pedir para você comentar, porque a questão do isolamento social, as pessoas estarem mais dentro de casa, também mesmo as pessoas mais humildes, que não conseguiram ficar em casa por questão de luxo, mas porque o aumento do desemprego muito grande, o fechamento do comércio, das empresas, obrigou as famílias a estarem mais juntas. Então, com isso, teve um posicionamento de que o homem dentro de casa podia possibilitar o aumento dos atritos, o aumento dos problemas, e se agravando isso, aumentando a violência doméstica. E aí os dados mostram aí situação totalmente diferente do que se imaginava. O que eu quero te perguntar é sobre a questão da subnotificação, porque do mesmo jeito que a gente vê essa redução significativa, eu acredito também que pode ter havido uma grande subnotificação, até porque a mulher coagida pela presença do marido que agride, ela pode estar tendo dificuldade para ir na delegacia, na polícia, ou então para ligar para algum dos órgãos competentes para fazer as devidas denúncias e notificações. Por isso, talvez a indagação das subnotificações. Eu gostaria, primeiramente, que você comentasse esses dados, a sua percepção e o que você acha dessa questão de possibilidade ou não de subnotificação, até pelos atendimentos que você tem tido. Exato, senhor. É isso que tem sido verificado não só no dia a dia, como pelos estudiosos, as mulheres que são parte de grupo de referência, centros de referência de enfrentamento à violência contra a mulher, é exatamente essa questão. A violência, não podemos afirmar que ela aumentou ou que ela diminuiu, mas que a subnotificação vem a existir, sim, pelo contato do agressor dentro de casa. E a questão de não se incentivar o registro nesse momento. A mulher, às vezes, ela vai pensar que não vai se resolver o caso dela nesse momento, o que não é o que acontece, mas ela pode vir a pensar isso. Ela fica mais cercada. Ao mesmo tempo, foram criados outros canais de comunicação que passam acima da ocorrência policial também. A OAB, por exemplo, tem um canal de notificação pelo WhatsApp, que o trâmite vai ser seguido, mas em números de ocorrência policial, isso acabou também, vai entrar como uma subnotificação, que vai ser posterior o caso do registro, caso ele venha a ser feito, né, os outros trâmites. Então, realmente, o caso de subnotificação não é uma característica só de Juiz de Fora. Todos os estados, eu já peguei algumas pesquisas, principalmente de centros de referências de mulher, pegando que no Brasil como um todo, os casos diminuíram, principalmente nesse período de quarentena, que todo mundo está preocupado em estudar o fenômeno, por diversas nuances, né? Então, a questão da mulher com a subnotificação tem acontecido, sim. Eu, atualmente, estou atuando na delegacia, onde a gente pega os flagrantes, né? No dia a dia mesmo. E os crimes que mais chegam são o tráfico, que não para, né? Permanente aí. A questão de furto, aumentado muito furto, principalmente furto de pequenas coisas em mercados. E a violência contra a mulher não cessou. No meu último plantão, chegaram 2 ameaças contra a mulher. Uma com um facão, e o rapaz, inconformado com o término do relacionamento, além de ameaçar a mulher com a faca, esfaqueou o cachorro, matou o cachorro da família,
saiu quebrando a casa inteira, e um outro com um machado, que falando que, já que a gente não vai separar, então eu vou separar a casa, e saiu quebrando a casa inteira da mulher. Então, assim, os registros estão chegando lá, sim, mas esses pontuais, esses flagrantes, esses, assim, que são muito grandes, que não tem como segurar. Mas agora a mulher que vai sofrendo uma pequena violência, ou então, assim, na dimensão dela, vamos supor que ela nunca foi uma pessoa de ficar muito em casa, ter esse contato tão extremo com o marido. E aí nada aconteceu. Nesse momento maior de pandemia, acontece alguma coisa, e às vezes ela pensa assim, não, é a primeira vez, isso não vai acontecer mais. Então, muitas coisas podem estar sendo relevadas nesse momento de pandemia também. Então, assim, a subnotificação não é um privilégio de Juiz de Fora, um privilégio de Juiz de Fora, é uma coisa que está acontecendo como um fenômeno como um todo, e principalmente os centros de enfrentamento estão incentivando as mulheres a denunciarem. Seja por meio desse WhatsApp, que é o OAB aqui de Juiz de Fora, tem os outros canais, né, que foi colocado os números aí, além do 190, tem o Ligue 100, o Ligue 180, todas essas denúncias também têm sido apuradas. Um exemplo, no começo da pandemia, eu estava atuando no plantão ainda da 32ª Companhia aqui em Juiz de Fora, fica no bairro de Santa Luzia, chegou uma senhora falando que ela já tinha sido atendida, por questão de Maria da Penha, e ela estava tentando voltar à residência que ela estava com o ex-marido, para tentar retirar as coisas. Só que o seguinte, ele já tinha sido preso em flagrante pela violência, mas não foi um flagrante no sentido de a polícia chegou naquele momento do fato comunicado via 190, não. Ela pegou e mandou um e-mail para a delegacia da mulher, um e-mail na véspera, dizendo que estava sendo submetida a cárcere privado. A delegada de mulheres mandou uma diligência até o local e verificou-se, obviamente, um crime, né, permanente, verificou-se que ela estava na constância do flagrante, que ele estava na constância do flagrante, ele foi preso e levado para o Ceresp. Só que aí, em seguida, ela voltou no outro dia para retirar os pertences, que era uma área da família do rapaz. E aí lá ela sofreu novamente uma violência por parte de familiares dele. E ela veio para comunicar. Só que ela não vai comunicar o fato pela segunda vez, apesar de ter outros autores e tudo, mas mostrando assim que outras formas de chegar à denúncia, ela chega, seja via e-mail pela delegacia da mulher, ela teve esse tino de fazer essa denúncia de alguma forma, mas nem todas têm esse conhecimento todo. Então, vai relevando algumas coisas, vai passando pano por alguma coisa ou outra, que não nos cabe julgar, porque decidiu assim, a mulher decidiu assim, às vezes não tomar uma atitude, não cabe a gente falar assim que ela está certa ou ela está errada, só ela sabe a violência que ela está sofrendo, mas com certeza essa presença do agressor, esse contato do agressor dentro da casa, dificulta muito a mulher sair e fazer a denúncia dela. Sim, essa questão que você falou, aí é bom a gente aproveitar para fazer um gancho, e portanto eu deixei aí, eu fiz o Olha para Cá, né, que é o nosso lema, foi chamando atenção, porque se a pessoa precisar, se tiver alguém aqui aí assistindo a gente que precisar orientar alguém da família, ou a própria mulher, ela precisa saber esses números de cor aí, o 180, né, 180, o Ligue 100, e tem o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que é 188, e o 190. Então, esses telefones todos, eles estão à disposição para serem atendidos. Eu já estive com uma situação recente com uma mãe de família, onde ela precisou e ela fez a ligação na hora e foi atendida rapidamente. Inclusive, uma das ligações que ela fez foi para o Centro de Valorização da Vida, 188, onde as pessoas, independente do assunto, elas têm sempre equipe lá à disposição para poder ouvir as angústias, né? Porque esse período da pandemia também traz isso, né? Essas questões de angústia, essas questões depressivas, e as pessoas podem e devem utilizar esses recursos aí para poder fazer as suas denúncias, as suas observações. Uma coisa interessante que eu vi também, Laila, é que até alguns números desse e tal, eles têm código que foram definidos para que, em alguns estados também, né, eles definiram códigos para que a mulher possa denunciar de forma fácil, até na frente do próprio marido, né? Sim. Ao vivo, consegue fazer alguns símbolos, alguns sinais, algumas frases também são feitas para que seja feita essa denúncia. E além dessas inovações que também são mais momentâneas, mais criativas, a lei mesmo, a Lei Maria da Penha, apesar dela estar completando esse ano os 14 anos de lei, ela tem muito ponto que ainda estava passivo da regulamentação, de passar de fazer valer.
E com a quarentena também, muita coisa veio à tona, essa questão. 2020 foi o ano que agora o Serviço de Saúde é obrigado a notificar compulsoriamente a polícia, no caso de desconfiar de uma violência doméstica. Às vezes a mulher vai chegar para ser atendida, não vai falar diretamente que ela sofreu a violência, mas o médico, ao verificar as lesões, alguma coisa assim, naquela entrevista da anamnese, ele pode verificar alguma coisa. E a ele é obrigatória a notificação compulsória ao Serviço de Saúde. E também a questão dos condomínios, né? Os condomínios também, agora com a quarentena, o síndico também, ele está compulsoriamente designado a poder notificar a polícia sobre a questão. Aquele negócio de briga de marido e mulher não mete a colher, está sendo necessário. Tem que meter sim, a colher, às vezes sim, a pessoa né? passando por umas coisas recorrentes, ela não sabe como agir, e se as pessoas ao redor percebem isso, essas regulamentações são desse ano, se as pessoas ao redor percebem isso, elas colaboram com essa questão. Às vezes faltava aquilo ali para que a mulher fosse atendida. Exatamente, porque algumas questões elas acabaram influenciando diretamente. Você veja, a questão, existe uma pesquisa que mostra que o consumo de álcool também teria aumentado nesse período, né, na quarentena, os homens mais dentro de casa e consumindo mais o álcool. E aí eu estava lendo uma pesquisa mostrando que tem dois problemas sérios com isso. Que a primeira é que o uso excessivo do álcool, um dos problemas que ele traz é a diminuição da imunidade. E aí a possibilidade do cidadão lá pegar a Covid é muito maior. E também a questão de ser o gatilho no momento aí, eu até coloquei aqui o termo, né? Em determinados momentos ele usar isso, né? Ele está bêbado, embriagado e aquilo ser um gatilho para comportamentos violentos dele com relação à esposa, né? Exato. Não justifica, mas explica, né? Não justifica uma violência, o uso de álcool, o nervosismo do momento, a quarentena. Nada justifica uma violência, muito menos uma violência doméstica familiar, uma companheira, uma pessoa, uma mãe, um filho contra uma mãe. Nada justifica. Mas essas questões, elas explicam muita coisa que tem acontecido, sim. E outra inovação também que é interessante falando nisso, que a questão perpassa a segurança pública, principalmente quando está dentro do ambiente doméstico, né? Que não tem como a gente está sempre alerta, muito menos um policial dentro de cada casa, a questão perpassa, e a lei fala claramente que é uma questão interdisciplinar, também social e também de saúde, é a questão a frequência do agressor a centro de reabilitação. O próprio policial pode já verificar essa, né, no atendimento à ocorrência, verificar essa questão e depois a autoridade policial, né, quando instaura o inquérito, essa questão da mulher, ela já pode indicar como uma medida protetiva de urgência. Porque realmente não é só pontualmente prender aquele cara, ou então fazer com que, sei lá, ele faça alguma coisa a posteriori, apesar de não, né, caber mais medidas pecuniárias, essas coisas. Mas, assim, talvez a sensação de impunidade vai prevalecer, a questão dele não ter tratado o cerne da questão, como você falou, a questão do álcool, a questão da droga, a questão das dependências. A violência, ela vai se perpetuar. Em um novo momento, aquela hora ele tá sóbrio e não tem nada, uma hora ele bebe de novo e vem. Então tem que saber qual que é o cerne dessa questão e tratar essa questão social. Aí, às vezes, a mulher vai se submeter várias vezes à mesma violência, porque às vezes ela não tem ainda um suporte financeiro, às vezes ela tem uma dependência emocional daquele parceiro. E centros de referência, por exemplo, que é uma coisa que a lei prevê, nós somos mais de 5 mil municípios no país, não tem 10% dos municípios que têm centros de referência. Às vezes a mulher, ela não sai daquele ambiente de violência doméstica, porque ela não sabe nem para onde ela ir, ela não sabe nem o que ela pode fazer, qual que é o poder dela depois, o que ela pode fazer. Ela viveu subjugada naquela questão financeira, e às vezes também não é, às vezes a pessoa tem um esclarecimento, sim, mas às vezes é uma questão emocional de dependência tão grande que ela mantém aquele vínculo. Então, se não tem um tratamento adequado em relação ao porquê dessa violência, que não é momentânea, ela não, às vezes ela já vem num crescer, num gradar, então se não vem a enfrentar isso de uma forma a posteriori, as coisas continuam acontecendo. A gente vê muito o tratamento da Polícia Militar de Minas Gerais, por exemplo, com a patrulha de prevenção à violência doméstica. É a questão de monitorar os casos a posteriori, uma segunda resposta. Né? Aconteceu o fato, para quem não conhece como funciona a patrulha de prevenção, aconteceu o fato de violência, né, contra a mulher,
mapeado mesmo onde aconteceu, o policial vai lá, agora é uma viatura só para isso, vai lá para uma segunda resposta, para verificar como está aquela situação daquela mulher naquele ambiente, se voltou a situação, se ela está se sentindo coagida por alguma forma, se o atendimento foi, né, adequado, porque realmente é uma questão de continuidade. Essa mulher, muitas vezes, não só machucada fisicamente, muitas vezes psicologicamente, patrimonialmente, ela precisa de um acompanhamento a posteriori, e esse infrator também. Não é subjugar o fato, vamos trancar ele lá e pronto. Não, porque ele pode sair de lá e casar com uma outra pessoa e vir fazer outra coisa. Ele pode fazer isso com a mãe dele, ele pode fazer isso com a filha dele. Né? Porque a gente tem uma ideia também muito grande da violência doméstica e familiar no homem e mulher, no relacionamento amoroso, né? Mas ela é muito forte também no relacionamento maternal. Eu já atendi ocorrência de uma mãe que ela apanhava do filho dependente de drogas, sofrendo a violência física, que foi extrema, mas a violência patrimonial já acontecia há muito tempo. Ele pegava tudo dentro de casa e vendia. Ele chegou a ponto de vender esquadrilha de alumínio de janela, de cavucar e arrancar o tijolo para vender. Imagina essa violência. E a violência psicológica que essa mulher sofre. Né? Uma mãe deveria amar seu filho ou ser amada por ele, passando por toda essa questão. Então é muito mais do que só a segurança. Você falou tudo. Você falou tudo. Essa questão que muitas das vezes as pessoas nem entendem isso como violência doméstica, porque são os tipos de violência doméstica, né? Existe a violência doméstica física, psicológica. Eu até anotei aqui, ó, física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Então você vê, esse caso que você falou aí é um caso típico onde o filho fica vendendo as coisas dentro de casa para trocar droga, para comprar droga e vendendo e desfazendo das coisas aí da mãe. É uma forma de violência doméstica e cabe o registro e cabe todas as medidas cabíveis aí para poder combater uma situação como essa, né? A moral também, a moral a mulher não enxerga muito ainda como uma violência, mas o cara fica ali diminuindo ela, né, falando que ela não presta, que ela tem que fazer as coisas sexual, obrigar a mulher a manter relação sexual, por mais que ela seja casada com ele, ela não querendo mais. Então, assim, essa violência ela tá perpetuada mesmo. Não tem questão de classe econômica. A gente já viu pessoas com grau de conhecimento, autoridades, sofrerem da violência doméstica. Então, assim, ela tá aí. É uma verdade, a gente tem que encarar. A questão da subnotificação, ela tem acontecido. Chegou até uma época que tem um crescer, que parece que o pessoal achou que estava sendo mais notificado lá do começo. Tipo, pegaram uma escalada da violência como se a violência tivesse aumentado, porque aumentaram os registros. Não foi isso. Chegou um ponto também que com a lei, eu acho que eles fizeram um balanço lá para os 10 anos da lei, que a lei tinha trazido mais denúncias. Não é que a questão da violência tenha simplesmente aumentado, porque ela já existia, talvez, muito grande antes, mas as pessoas notificavam menos. Agora, com o advento da lei, a notificação foi crescendo. E eu acredito, sim, que essa queda mais vertiginosa nesse momento é um reflexo, sim, da presença do agressor. A presença do agressor, como a gente falou agora dos tipos de violência, né? Assim, a presença do agressor, ela amedronta muito a mulher. Amedronta mesmo, dela assim, pensar, tipo assim, não vou ter para onde correr depois que eu denunciar esse homem. E aí eu vou ficar perto dele, e aí ele vai continuar falando. Assim, perto dos outros, ele é uma coisa, acontece muito isso. Perto dos outros, ele é uma coisa, me trata bem. Agora, dentro da minha casa, aí ele me submete a tratamentos vexatórios. Então, ela pensando em tudo isso, e pensando assim, estamos numa pandemia, outras questões são mais importantes do que a minha, ela pensa, talvez, não vale a pena mexer com isso agora. Então, a subnotificação, ela tem sido muito pontual mesmo nesse momento. Essa questão, a Sara até comentou aí, fez um comentário, falando que ela entende, até já passou pela questão da violência psicológica. E aí, Sara, é bom que você possa falar sobre isso com a gente, porque a gente precisa estimular as pessoas, as mulheres principalmente, no caso de violência doméstica contra a mulher, a fazer a denúncia, a não deixar de registrar, porque a violência doméstica, ela é um fenômeno contra a mulher, principalmente, a violência contra a mulher é um fenômeno interessante e muito ruim que ocorre, mas é importante a gente saber que ele é um ciclo. Ele é um ciclo que vai e volta, vai e volta. E aí o ciclo da violência doméstica, eles são 3 fases. É a fase de tensão, a segunda é a fase da agressão, propriamente dita, e a terceira é a fase que é chamada como lua de mel. A fase de tensão
é aquela família que vive onde o marido já tem problema com a mulher, ou ele nunca agrediu pela primeira vez fisicamente, mas já agride psicologicamente, agride verbalmente, e aí, às vezes, agride patrimonialmente, mas aí fica aquele clima de tensão constante dentro de casa, algumas ameaças e tal. De repente, ele passa para a fase, às vezes por conta de bebida alcoólica, que não é justificativa, mas é um agravante, por conta de bebida alcoólica, por conta de alguma questão momentânea, ele parte e tem lá o estopim, né? O gatilho. Onde, o gatilho lá para que ele possa iniciar o processo de violência. Aí ele entra na segunda fase, que é a fase da agressão propriamente dita. Vou fazer um parênteses aqui para agradecer o Rony e o Cadeado, que acabaram de chegar aqui. O Cadeado é nosso amigo lá de Belo Horizonte, o Cabo Cadeado, nosso amigo famoso e muito importante participar conosco aqui, Cadeado. Então, eu estava falando das fases, o ciclo da violência doméstica contra a mulher. Então, a primeira é a fase de tensão, a segunda é a fase da agressão propriamente dita. Na fase de agressão, aí tem uns pontapés, tem murro, tem soco, tem aquele tipo de covardia mais terrível, principalmente no caso da agressão física, né? E depois da agressão física, tem aquele certo distanciamento, e aí passa o efeito da bebida alcoólica, dá algum tipo de problema que cai a ficha do marido, que ele passa aquele furor, aquele momento de loucura, e aí ele volta e procura a mulher e tenta, até com medo da reação dela na justiça, na polícia, e também porque ele acha que gosta dela, mesmo fazendo essas covardias, ele procura e trata ela bem, com carinho. E aí chama a terceira etapa, que é a etapa da lua de mel, onde a mulher vai e muitas vezes por medo, mas algumas vezes também por gostar, e ela achar que gosta e ama aquele marido, ela continua com ele. E aí ela continua por um tempo, as coisas vão bem, vai tranquila, mas aí a natureza do cidadão que tem algum tipo de distúrbio para poder fazer isso, né? Ele volta a cometer e ficar o clima de tensão de novo, e as coisas começam a ficar estranhas de novo, e as ameaças começam de novo, e dali a pouco volta o momento da agressão, e aí fica esse ciclo vicioso, onde a mulher fica se expondo a isso tudo. Então, por isso que a ideia que as pessoas precisam ter é usar esses mecanismos, né? Os telefones que estão colocados aí embaixo, que é o 180, o 100, 188, 190, que são telefones que funcionam. Aqui em Juiz de Fora tem um trabalho feito aí pela Casa da Mulher, né, Clara, para que possa quebrar com esse ciclo, né? Romper com esse ciclo. Sim, exatamente. Porque, como a gente falou o tempo inteiro, a questão, enquanto toda parte penal for enxergada só como de segurança pública, as coisas realmente não vão se consertar. Porque não é só a violência, ela é estrutural, a violência ela é social, ela tem todo, né, ela passa por todos os campos. Todo mundo tem que atuar para quebrar o ciclo da violência. É assim com a violência, quando a gente vê os menores, né, a questão de redução de maioridade penal, se fala muito, a questão da violência contra o idoso. A violência, de uma certa forma, a violência contra o negro está muito em voga, sendo falada agora, depois, né, da morte do policial americano branco, matou o vigilante negro. A questão da violência estrutural é essa. Quando você encara só como caso de polícia, a polícia vai lá, apaga o incêndio. Só que aí, se ficar uma chaminha, vai pegar fogo de novo. Então, assim, é uma questão de olhar para a questão toda, em todas as suas nuances. A questão social, né, que, igual a gente falou do agressor, o agressor precisa de um tratamento também. Eu não estou querendo dizer que ele é assim, as pessoas ficam achando que às vezes é humanizar demais, é o coitadinho, lá vem os direitos humanos. Não é não, é porque tratando ele psicologicamente, socialmente, com que ele enxergue esse problema também que ele está passando, isso aí vai ajudar a desestruturar o ciclo da violência. A mulher precisa de um atendimento, de um acolhimento, de uma referência, como o senhor falou aí a questão da Sara, que já passou por uma violência doméstica. Às vezes a mulher não sabe aonde procurar refúgio. Ela vai pensar assim, não, eu vou ligar lá e aí, depois? E depois? Às vezes eu preciso financeiramente desse homem.
ou igual o senhor falou, eu gosto dele. As pessoas não, às vezes não diferenciam muito bem amor de apego e ficam naquela coisa, né, daquela dependência emocional, aquela questão, eu vou mudar. Às vezes ele não vai mudar sozinho, ele vai precisar realmente de uma ajuda. E falar que ele é irrecuperável, esse homem agressor, não, ele pode mudar, só que ele precisa enxergar onde está esse erro. Então, tem que ser reabilitado, ele tem que ser punido e reabilitado. Essa mulher tem que ser protegida e a ela ensinada as formas de enfrentamento a essa violência. Porque muitas vezes essa mulher que sofre uma violência física, psicológica, ela fica tão degradada que talvez ela se separe desse homem e ela procure um outro homem que vai agir da mesma forma com ela, cíclico, ela tem uma dependência, ela vai diminuindo, né, igual o senhor falou sobre violência moral, ela vai diminuindo tanto aquela autoconfiança que ela tem nela, ela vai ficando tão menor que parece que ela repete ciclos. Aí ela vai encontrar um outro homem que vai fazer a mesma coisa com ela não vai ter força para fazer. Isso eu já vi muitas vezes. A pessoa ter vários relacionamentos e todos os relacionamentos dela serem agressivos. Tá faltando o quê? Uma mudança de postura, talvez, nela também, dela acreditar que ela, ao enfrentar isso, ela vai ter um apoio posterior. Porque não é só apagar o incêndio. Né? Igual eu falei, se sobrar uma chaminha, vai voltar tudo de novo. Exatamente. O Wesley comentou aqui, o Wesley Martins, nosso amigo. Te agradecer, tá, Wesley, por tudo aí que você tem feito por nós aí. Ele comentou, tem vizinhos nessa situação. É triste porque a mulher em si acredita que o cara vai mudar. É exatamente isso que a gente estava falando. Porque depois que ela é agredida, ela passa por uma fase do ciclo da violência doméstica que chama lua de mel. Mas aí a Laila falou muito bem aqui agora há pouco, que é uma frase antiga que ela precisa ser quebrada quando eles falam que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Inclusive existem campanhas que foram feitas aí num período recente, onde o tema da campanha era esse, em briga de marido e mulher, meta a colher. Então, meter a colher não é no sentido de entrar na vida da pessoa e tal, mas assim, nos Estados Unidos tem um projeto que foi feito lá, onde o principal mecanismo que é usado para poder dar suporte à mulher e combater a violência doméstica, não só para mulher, mas para idosos, para crianças, é a utilização de uma rede de vizinhos. Então, assim, como vizinho, no seu caso especificamente, eu acho que deve buscar a sua esposa, a sua mãe ou sua sogra, uma pessoa que tenha acesso a outra família, de modo muito cuidadoso, orientando ela para que ela faça contato nesses números aí. E se a situação for tão violenta assim, cabe fazer até uma denúncia orientando a pessoa a respeito do caso, né? Mas, de qualquer modo, eu sei, pela experiência da Polícia Militar, eu nunca gosto de taxar que tem que ser assim, tem que ser assado, né, Lara? Porque a gente aprende na PM que cada caso é um caso. É um caso. Cada caso é um caso. E a gente precisa saber que, igual você falou, não é questão de tadinho do sujeito e de direitos humanos. Não, eu sou professor de direitos humanos, mas eu acho que tem casos que o cara tem que ter todos os rigores da lei em cima dele e tem que, na hora que chegar lá na casa dele, se ele fizer resistência ou fizer gracinha, tem que ter todo o rigor nele e fazer o uso de força necessária para arrancar ele de casa e conduzi-lo para a delegacia. Porque um outro fenômeno que aconteceu, Laila, eu me recordo quando eu era primeiro-tenente e trabalhava como CPU, nós atendemos uma ocorrência em determinado bairro aqui de Fora, onde a mulher chegou, nós fomos atender a ocorrência, e a mulher chegou e não queria deixar a gente prender o marido mais. Ela entrou na fase de lua de mel muito rápido, porque deu tempo nem da viatura chegar na casa dela, ela já não queria deixar mais a gente prender, e já começou a xingar a gente e defender o marido. Você sabe que isso acontece muito, né? Acontece. Acontece muito. Tem uma resposta. E depois... Tem uma pergunta do seu irmão aí, responde para ele. Lê aí a meu pergunta. Irmão, obrigada, viu, Lelis? Cabo Lelis. Obrigada, senhor. Ele perguntou assim, Maria da Penha é qualquer violência contra a mulher ou só no âmbito familiar? A Lei Maria da Penha, né, como eu disse que ela foi de 7 de agosto de 2006, fazendo 14 anos agora em agosto, ela está em vigor desde setembro de 2006, ela é violência doméstica e intrafamiliar.
Por exemplo, um caso que a gente pode também trazer para mostrar que a violência contra a mulher ela pode acontecer no âmbito doméstico ou entre famílias, não precisa ser necessariamente dentro da casa, é que as pessoas têm que ter um vínculo. Por exemplo, entra no caso de Maria da Penha, a violência de qualquer pessoa dentro daquele ambiente familiar contra a empregada doméstica. A empregada doméstica, né, naquele âmbito familiar, ela é vítima da violência doméstica também. Ela pode ser protegida pela Lei Maria da Penha, caso sinta necessário. Tipo, se ela estiver sendo violada patrimonialmente, deixando de receber, sendo insultada no seu ambiente de trabalho por aquelas pessoas que convivem naquele ambiente doméstico com ela é protegida pela Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela é tanto no âmbito doméstico, dentro daquela casa, daquela unidade familiar mesmo, quanto da família. Um tio contra uma sobrinha, essas questões assim também. Então, estando a violência contra uma mulher no vínculo familiar ou afetivo, vale. Adoção, né? Quando a gente passa agora pelos novos núcleos familiares, lembrando que a vítima é uma mulher. Tem essa ideia também que o agressor tem que ser um homem. Não necessariamente. Eu já vi casos de mulher que conseguiu medida protetiva de Maria da Penha por violência causada pela ex-esposa do atual marido, que é uma nova configuração familiar que se criou. Ela estava sendo ameaçada pela ex-esposa do atual marido pela ex-esposa do atual marido, e ela conseguiu a medida protetiva em relação a essa mulher. Então, lembrando que a Lei Maria da Penha é uma violência intrafamiliar ou doméstica, no nível doméstico, então, relações familiares ou relações domésticas, vítima mulher, e autor pode ser homem, pode ser mulher, não é necessário orientação sexual, pode ser um casal homossexual, uma união afetiva de duas mulheres, a vítima tem que ser a mulher, que ela sofra violência no âmbito doméstico ou nas relações familiares dela. Em Cabo Leste, respondi o senhor? Ô, Lélia, te agradecer aí a pergunta e agradecer a participação, a nossa amizade aí sempre fora e dentro aí das redes sociais, mas você me deu uma oportunidade também para divulgar um aplicativo, Lélia, que é um aplicativo bacana para essas mulheres que infelizmente estão iniciando esse processo aí de tensão familiar e tal. É um aplicativo que chama Penhas. Penhas. Isso, e falar dele. Penhas. Exatamente por conta de fazer menção ao nome da lei que foi feita em homenagem a Maria da Penha, que foi uma vítima da violência doméstica. E esse aplicativo chama Penhas e está disponível aí na Apple Store ou então naquele negócio de stories lá do celular. E é bacana porque porque ele tem esse no aplicativo. Google Play, né? Tá aí. Ele é um aplicativo onde tem lá, inclusive, o botão do pânico. Que a mulher, na hora que baixa o aplicativo, ela já faz um cadastro. E nesse cadastro, ela já põe, inclusive, nomes de 3 a 5 pessoas que devem ser acionadas num caso de necessidade. E aí, se ela precisa lá numa hora de aperto, e não tem tempo nem de ligar, ela pode pegar o celular rapidinho, abrir o aplicativo e tem um botão do pânico lá, que é um botãozinho vermelho, que eu dei uma olhada antes também, que a mulher já aciona aquele botão, automaticamente o sistema já liga e manda mensagem para aquelas 4, 5 pessoas que ela listou lá, entendeu? É bem bacana o aplicativo também. E também tem um site, senhor, que é o mapa do acompanhamento.org. Botar no Google, acha. Dá para saber onde tem centros de referência e serviços voltados para a mulher. Que às vezes não é um centro de referência só da própria polícia militar ou da própria polícia civil. Tem igrejas, né, sejam católicas ou de outras confissões religiosas. Tem outros grupos de apoio a essas mulheres também, que fazem parte de uma rede de enfrentamento à violência. Talvez seja interessante, procurar, porque ela se sente mais acolhida, mais próxima e pode estar pertinho dela, ela não está sabendo ali. Exato. Podia falar de novo para nós como é que as pessoas... Botar no Google mapa do acompanhamento.org. Alguma coisa nesse sentido, mapa do acompanhamento.org, que ele mapeia mesmo e te mostra um centro de referência, um serviço de apoio mais próximo. Sim. Agora eu vou digitar aqui, Laila, eu vou digitar até um número, um site também. Você pode ir fazendo uso da palavra aí, porque enquanto eu vou digitando aqui, mas é o seguinte, eu queria que você falasse para nós de alguma ocorrência que você atendeu ligado à mulher de algum modo
mesmo que não tenha se enquadrado no final como violência doméstica, por um ou outro motivo, mas que você gostaria de comentar para nós. Não pode ser a última, ou a que te chamou mais atenção por algum motivo. Essa do filho com a mãe foi uma que impactou muito, né? Porque reflete uma violência muito grande no âmbito doméstico, que nosso grau de... Inclusive, ele fugiu, ele conseguiu agredir, ele agrediu ela e conseguiu fugir, né? Quando a gente chegou, ele já tinha fugido pelo mato e tudo. Era uma casa muito grande, que dava acesso a uma outra rua e tudo. Então, assim, como eu disse, a gente disse o tempo inteiro aqui, se não houver, além da punição na lei, o tratamento realmente desse agressor, o ciclo da violência se repete e a polícia nem sempre pode estar o tempo todo, não vai conseguir atuar, porque a atuação no núcleo familiar dentro daquela casa é uma coisa muito complexa de se fazer. Né? Não é uma questão só de prevenção, como a gente tem milhares de estratégias de prevenção à violência, como roubo, furto, faz ponto base, né? Que a gente faz, às vezes, monitoramento de determinada área, levanta estatística, vê onde está acontecendo mais roubo, vai atuar. Não é isso. É uma questão dentro da casa, uma violência, às vezes, muito silenciosa e que se repete. Às vezes, a pessoa para até de notificar por vergonha, por dor, essas coisas. Essa foi uma violência pontual que me deixou, assim, pensando que é muito difícil atuar no campo da violência doméstica. E uma outra, que era uma senhora que foi fazer uma ocorrência posterior, que ela já estava em processo de separação desse marido dela, ex-marido, só que eles tinham aparentemente uma condição financeira e de entendimento muito grande. Ela era uma pessoa centrada, conversava muito bem, só que ela falou que ela não sairia da residência. Ela não tinha para onde ir, a residência era dos dois, foi comprada, né, pelos dois, eles teriam que dividir aquilo para poder separar. Eles não tinham medida protetiva, ela não tinha medida protetiva contra ele, porque até então não havia violência. Foi uma opção eles coabitarem até a venda do imóvel. Só que ela ficou sabendo pela empregada que ele mantinha uma faca embaixo da cama dele, porque eles já habitavam quartos separados, e que ele deu a entender para a empregada que a qualquer momento que ela fizesse alguma coisa contra ele, ele tomaria alguma atitude. E assim, aí eu pensei, como atuar numa situação dessa? Entrar nesse ambiente familiar, fazê-la talvez entender que às vezes fosse melhor abandonar esse ambiente, procurar uma outra saída até que se resolvesse uma situação, porque poderia chegar ao extremo de uma violência superior e chegar ao feminicídio. Ela falou que ele já estava minando ela psicologicamente, do tipo, como ele queria realmente que ela saísse daquele ambiente, ficou aquela coisa, ele fazia o seguinte, olha que uma coisa infantil, eles tinham quartos separados, o quarto dela tinha ar-condicionado e o dele não. Ele ia lá e pegava o controle do ar-condicionado e escondia, para poder provocá-la e aí chamar para uma briga. Então, assim, como atuar num ambiente de violência doméstica que estava acontecendo dentro do núcleo familiar, dentro da estrutura doméstica, sendo que ela não queria abandonar aquele local. Por mais que eu registrei para ela posterior uma ocorrência de ameaça, como fazer com que ela tomasse consciência naquele momento que o melhor talvez fosse ela sair? Eu não posso, é aquela questão, não vou abandonar tudo que eu já construí. Então, assim, são outras convicções, né, senhor, que passam pela vida daquela mulher que vive aquele relacionamento, ou o término daquele relacionamento, ou uma mãe, como foi o caso que eu citei, fazer a mãe entender que o filho dela é um agressor e que ele precisa ser punido. E vir uma filha lá na hora e falar assim, mas ela passa a mão na cabeça, ele faz isso, e hoje ela está tomando atitude porque nós viemos até aqui, porque se não fosse a gente chamar a polícia, ela não ia tomar atitude. Uma hora ele vai matar ela. Então, assim, é muito difícil você estar naquela situação, registrar uma ocorrência, mas fazer a mulher entender que ela precisa sair daquele ciclo de violência. Então, assim, como a gente pontuou, e é importante sempre voltar, a violência, ela não é só caso de polícia. Ela é uma questão de conscientização geral, assim. Desde a educação básica, das pessoas entenderem que elas têm como o outro, né? O outro é o limite dela. Ninguém é dono de ninguém, ninguém tem direito de bater, matar, ceifar a vida. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E as pessoas não respeitarem isso, é uma questão já de educação, de primórdios, que chegou agora. E como que a gente faz para poder conscientizar essa pessoa de que ela tem que sair desse ciclo? Eu vejo claramente que ela tem que sair. Agora, se ela não enxerga assim, como a gente vai diminuir uma estatística de morte feminina se a mulher também não tomou consciência de que ela tem que sair dali? Se o agressor não regenerou, ele fez isso com aquela mulher, cumpriu a pena dele, porque é muito punitivo, né? Cumpriu a pena, separou, foi viver uma outra vida, e aí ele bebe de novo, o gatilho vem para uma outra mulher. Então, é uma questão muito mais
profunda do que só a gente criar políticas de enfrentamento. Cada caso é um caso, como o senhor falou. Cada questão é uma questão, cada família tem a sua história. E é mais que polícia. Isso eu tenho certeza, que violência, de uma forma geral, é mais que polícia. É verdade. Olha, nós estamos aí recebendo aí o Coronel Ulisses, que é nosso amigo, trabalhamos junto lá naquela época, né? Ah, gosto muito, senhor. Nossa, demais. A gente fez curso junto também lá de especialização, né? Foi isso mesmo. Foi muito bacana. Celinha Menezes? Celinha Menezes? Marcele. Um abraço também. Minha mãe também passou por aqui, tá, senhor? Minha mãe passou por aqui. Provavelmente meu pai junto, porque eles ficam vendo junto as coisas. Ah, é? Então, eu coloquei aí, Laila, aqui embaixo, um site que é para as pessoas consultarem depois, com calma. Por isso que eu fixei ele aí, para dar tempo das pessoas anotarem, porque tem uma cartilha muito legal aqui, ó. Eu não sei se vai dar para ver. Tá dando para ver? Ela tá ao contrário. Ela tá invertida, mas é uma cartilha muito legal e didática, feita pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Confinamento Sem Violência. E é muito legal, tá? Tá nesse site aí, ó. E ele é muito didático. Para você consegue passar as páginas aqui no próprio tablet. Como o livro, né? Qual aplicativo? E aqui ele fala muito do que nós estamos falando e tal, muitas informações, sabe? Nós estamos caminhando para o fim agora, mas deixa eu ler aqui o comentário do Wesley, porque o Wesley é uma pessoa muito atuante comigo aqui e tem me dado um apoio muito bacana aí. E eu não posso deixar jamais de compartilhar comentário de ninguém, mas assim, o Wesley merece aí uma consideração toda especial. E ele fala, é muito triste também a violência contra idosos. É muito mais comum do que podemos imaginar. Eu mesmo já chamei a polícia para uma filha que agredia a própria mãe, para roubar a pensão dela, entendeu? Nossa, mãe. Olá, aí falaram que a sua comadre também está aqui. Minha comadre Jussara. Ó, esse do Eduardo, meu primo, lá de Cuiabá, entrou. Aí meu pai tá aí. Minha mãe. Se fosse você, eu cumprimentava todo mundo, tá? A minha live tá... A nossa live, você tá muito prestigiada. Eu já vi aqui, ó, esse meu primo Eduardo, lá de Cuiabá. A Marcele, a minha mãe e meu pai. A Marcele tá até fazendo uma pergunta sobre... ela fez uma pergunta interessante que eu testei um pouco. Meu irmão, outro irmão meu, Alisson, falando sobre transexuais e casais lésbicos. Se também, né, entra na questão da Maria da Penha. Foi o que eu disse. A gente também tem essa ideia de que não entra, mas entra, porque tem a violência doméstica, intrafamiliar, um relacionamento amoroso com a mulher. O caso do transexual é um pouco mais... É um pouco mais melindroso no seguinte sentido da questão de gênero feminino e a questão da orientação sexual, eu digo, fisiológica. Se entender homem, ser homem. Se entender mulher e ser mulher. Mas, sim, cabe. A mulher transexual, ela se entende, né? É uma pessoa que nasceu num sexo e se entende outro sexo. Então, um homem que nasceu com gênero masculino, se entendendo sexualmente feminina, uma transexual, cabe. Cabe, sim. Já tem jurisprudência que atua no sentido da Maria da Penha, sim. Entendi. Agora, tem mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Acho que foi tudo, hein? Marcelo também. Cíntia, minha prima de Barbacena. Tá todo mundo aqui. Então, o pessoal tá... E eu ainda falei, senhor, eu nunca fiz live. Vou falar com o senhor, eu nunca fiz live. Agora aí, quando o senhor me convidou, obviamente, eu tive que aceitar. O prazer imenso estar aqui, obviamente. E aí, Maria, minha amiga também. Aí eu falei assim, gente do céu. Aí, antes de fazer a live, meu irmão não tá mais aqui não, porque ele vai rir de mim. Antes de fazer a live, eu falei assim, vou fazer uma meditação. Vou fazer uma meditação bem positiva para jogar bastante coisa boa, para eu falar bem. Aí eu conversei com várias pessoas hoje que falaram comigo. Laila, você fala muito rápido, respira para você conversar. Aí eu comecei a mentalizar bastante coisa positiva para sair uma live bem interativa, que a gente, né, conseguisse trocar muitas ideias interessantes e tal. Trouxe muitos conhecimentos jurídicos também, porque eu sou bacharel, né, em Direito, me formei pela Universidade Federal, formei em Comunicação lá, depois me formei em Direito lá também.
E eu falei assim, eu preciso de esclarecimento, porque eu vou estar Coronel Prestes, precisa ver que eu tô bem, tô afiada. Mas foi Aí muito que bom, bom, o fiquei Lelis está feliz, eu aí falei com ainda. todo mundo. O Aí ele tá Lelis me está aí zoando ainda. com a minha meditação do Ho'oponopono. Não, mas olha, precisa muito, senhor. Essa profissão que a gente tem, né? O senhor É, atuou aí até a reserva altiva, é uma profissão que exige muito da gente. A questão de Maria da Penha é uma questão clássica. Se eu falar, o senhor me chamou como policial feminina para falar, é uma questão que a gente também tem que tomar muito cuidado, porque a gente, como mulher, se apaixona muito por uma ocorrência quando uma vítima é mulher. E eu não estou dizendo que a mulher mente, mas pode mentir numa situação de Maria da Penha. Então, assim, você tem que ter uma visão muito neutra para atuar nessas ocorrências de Maria da Penha, porque às vezes você vai inflamar a ocorrência e ela vira um inferno, ela sai do controle. É uma ocorrência muito melindrosa, como eu disse, para atuar no nível familiar, né, no seio da família, e sendo mulher sentindo a dor feminina, a gente tem que ter mais cuidado ainda para atuar de forma a não deixar aquilo sair do controle. E eu fico muito feliz de estar aqui falando hoje. Olha, ah lá, o pessoal veio do é, bombeiro, ótimo, tá muito legal. isso é muito bom. Olha, se deixar, nós temos aí a noite inteira para falar, mas eu não quero nem te cansar, Falou. nem cansar o nosso pessoal que está acompanhando. Nós vamos partindo aqui para o encerramento. Eu deixei aqui embaixo aqui o meu slogan, que é Olha para Olha pra cá, cá. que eu dava aula, né, e falava para o pessoal, olha para cá, para puxar atenção. E hoje eu uso para poder chamar a atenção das pessoas para os assuntos que são importantes, para os temas que são importantes, para os problemas que sofrem os operadores da segurança pública, para os problemas que nós temos enfrentado aí na cidade, que parece que está abandonada, parece que nós estamos abandonados, né? Porque agora vai chegando a época de eleição, aí as pessoas vão começar, algumas pessoas, vereadores, prefeitos, ficaram quietos esse tempo todo, vão começar a falar. Mas por isso que eu ponho o Olha para cá, mas nessa data hoje, que nós estamos falando sobre violência doméstica, eu falo, né, a gente precisa olhar para isso, né? Olhar para esse tema, olhar para essas pessoas que são vítimas, para os idosos, cuidar dos idosos, cuidar das crianças. Eu, assim, sempre olho eu paro para refletir quando eu vejo, por exemplo, o Dia de Proteção e de Combate à Violência contra o Idoso. Legal. É bacana para a gente dar uma reflexão. Mas esse dia tem que ser todos os dias, né? A gente não pode comemorar um dia e depois esquecer deles, né? Largar o A idoso gente de não lado. pode perder a sensibilidade à causa do outro, né, senhor? É a questão da empatia. A gente tem que ser sensível à causa do outro, porque a gente não sente o que o outro sente, mas a gente pode se colocar no lugar do outro, olhar pelo olhar do outro, que é isso que eu acho que é a condição da existência humana. Saber ver que o outro tem um problema que às vezes não é nosso, mas a gente pode estar solidário a ele na questão dele. Exatamente. E aí, eu vou encerrando aqui, se você me permite, Laila, a nossa conversa, porque está muito Sim. gostosa, mas dizem. E eu aprendi também, Me fazendo chama algumas mais. lives. Tá bom. Eu aprendi, obrigado, tá? Eu fiquei muito feliz demais quando você aceitou de pronto aí o nosso convite. Eu aprendi fazendo as lives que a gente tem que sair quando tá com gostinho ainda de quero mais, né? Na vida é assim também, né? Então, eu te agradeço demais pela participação aqui conosco. Você fala muito bem. Então, são mais de 10 anos que eu te conheço e te conheci. E você tem uma grande virtude que eu reparo muito nas pessoas. É ser a mesma pessoa em qualquer situação, qualquer circunstância. Porque Gratidão. você é a mesma Laila que eu conheci lá como assessora de imprensa. Depois foi a mesma Laila quando era recruta. Depois foi a mesma Laila quando eu vi lá no palco competindo questão de Fisiculturismo. fisiculturismo e é campeã, né? Depois foi a mesma Laila que eu vi dando entrevista como fisiculturista e depois é a mesma Laila dando entrevista na PM, entrevista na imprensa como PM e agora aqui com a gente falando tão bem como jornalista, como PM, como mulher, como cidadã. É por isso que eu quero te falar que foi muito bom a gente conversar. Eu fiquei muito honrado, sabe, de você ter aceito com tanto carinho, boa vontade e ter feito essa live conosco, que foi alto nível para mim. E, ao mesmo tempo, te prestar essa homenagem aí, tanto como jornalista, como cidadã, como mulher, como policial militar. Aí você receba Muito a bem. minha continência de E a minha homenagem também. para você.
E já anotei meu elogio individual no caderninho da vida, tá? Elogio individual, né?